Bora, fiel, para as últimas informações e também análise do Coringão, que joga daqui a pouco contra a Porcada. Mano, teve uma bomba agora no início do dia aí. O Augusto Melo fez uma cagada enorme, cara, com relação ao Pedro do Zenit, que vai ter uma transferência para um clube da Arábia. Liga só que o Vessone falou, inacreditável, mano. Esse cara ia afundar o Corinthians e afundou. Se liga só na informação. Revoltante, revoltante, revoltante. Fala, galera, tudo bem? É isso mesmo, sentimento de revolta depois dessa notícia publicada pelo GE. Globo, confirmada pelo meu timão, que o Corinthians vendeu os 30% que ele tinha do garoto Pedro, o Pedrinho 06, que foi vendido pelo Corinthians ao Zenit da Rússia em 2023 pelo Duílio. Na época, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves vendeu por quase 50 milhões de reais, deu uns 9 milhões de euros mais ou menos, e guardou 30% dos direitos econômicos do Pedrinho. Pois bem, em agosto do ano passado, seu Augusto Melo resolveu vender esses 30%, abater alguma dívida com o Zenit, que ninguém sabe qual é, por esse valor, por esse percentual. Pegou um valor menor e liberou os 30% para o Zenit. Detalhe, sem avisar a torcida. A torcida em nenhum momento ficou sabendo dessa operação entre Augusto Melo e o Zenit. Resultado, o jogador está sendo negociado, ou está perto de ser negociado com a Arábia por quase 40 milhões de euros. O Corinthians teria direito a mais de 10 milhões de euros dessa transferência e não terá nada. Ou seja, quase 70 milhões de reais na lata do lixo. Quanto que pegou? O Augusto Melo não quis falar, a gente também não está conseguindo ainda informação na época de quanto foi esse valor que o Corinthians pegou, mas a matéria do GE deixa claro que o valor foi muito menor do que poderia pegar agora de 70 milhões. É revoltante o que esses dirigentes fazem com o Corinthians. O Augusto Melo ter vendido esse percentual sem avisar a torcedor é simplesmente revoltante. É inacreditável, é por isso que o Corinthians está nessa situação financeira que está, é por dirigentes como esse. Já sofreu impeachment, mas esse seria um caso, por exemplo, que merecia outro impeachment por parte do Augusto Melo. Vamos ainda descobrir quanto foi o valor desses 30%, só vamos descobrir ainda, mas é inacreditável, gente, é inacreditável. Legal demais, dia importante hoje, clássico, né? Jogaço pra gente estar falando aí, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Mano, você que é um cara que conhece muito Corinthians tá subindo, pegando o elevador aí, saindo, dando adeus ali, tá ficando cada vez mais distante do Z4, mas, mano, a gente sabe que clássico é clássico, né? Memphis volta, joga, não joga, o que a gente pode analisar neste domingão? Torcedor corintiano, pode ficar tranquilo? Olha, tranquilo é uma palavra, talvez... Aliás, Corinthians e tranquilidade não existe, não combina muito, né? Não combina muito. Mas boa tarde a todos, boa tarde, Renan, Michel, nossos amigos aí também que estão em casa acompanhando o Domingol. Eu acho que o clássico, ele sempre acaba motivando demais, né? Os jogadores acabam entrando com gás diferente, mas o Corinthians, ele vem de boas partidas. O Corinthians, ele vem de uma partida, apesar da derrota, que ele produziu bem contra o Bahia, foi jogar em São Januário, também conseguiu uma boa vitória. Na Copa do Brasil também a mesma coisa no Paraná. Então o Corinthians, ele vem atuando bem. Parece que o time meio que engrenou. O time deixou aquele negócio, aquela característica de escolher jogos para começar a jogar em todos agora. Porque antigamente na Copa do Brasil tinha um comportamento, o Campeonato Brasileiro era outro. Agora parece que o time despertou. E eu não sei até que ponto que não é a presença desses moleques que estão no ataque. Aí você me perguntou a respeito do Memphis, se ele volta hoje. Tá voltando de lesão. Tecnicamente, ele tem tudo para estar entrando num clássico ao lado do Guinegão. Porque o Guinegão acho que é o titular hoje, não tem como tirar o moleque do time. Nos 3 últimos jogos que ele jogou como titular, ele marcou gol nos 3. Então como é que você tira um cara desse do time? Ainda mais com a ausência do Yuri Alberto. Mas a vaga ali do ataque ao lado do Guinegão deve ser preenchida pelo Memphis pela experiência que ele tem. Se ele tiver condições de jogo, eu acredito que o Dorival deva começar com ele. Mas o Corinthians, ele tem algumas indefinições também. Por exemplo, lateral direito. Mateuzinho também é uma incógnita, apesar do departamento médico falar que não preocupa, mas a gente viu que o jogador, né, Michel, quando sente a coxa, talvez ainda mais um clássico, o cara pode tentar se preservar. Então, se ele não jogar, a dúvida é Charles ou Félix Torres na lateral direita? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas na dúvida, é o Charles. O Charles deve parecer o Carlos Alberto Silva, comparado com o Félix Torres, que é horroroso. Aí você vai pra lateral esquerda, não vai jogar o Bidu, porque tá suspenso, vai entrar o Angileri. É um cara que a torcida também gosta, apesar de eu achar que ele oscila demais, mas é um cara que passa confiança.
O meio-campo também tem algumas alternativas ali. Por exemplo, deve jogar o Ranieri, o Maicon, que está voltando a jogar bem também. E na esquerda deve ser aí o Bidon. O Bidon deve entrar aí, se o Charles for para a lateral direita, é capaz do Bidon começar o jogo ali pela esquerda. Garro, e na frente deve ter aí mesmo o Memphis Depay e Guinegão. O Mbappé de Itaquera. O moleque tá deitando, hein? Era isso que eu ia falar. O moleque tá deitando, Michel. É legal ver o Corinthians voltando a usar o que historicamente sempre fez muito parte do Corinthians, né? Os jogadores da base. O Corinthians sempre usou muito a garotada, ficou nesse período recente aí, ali querendo usar jogadores mais experientes, e a gente volta a ver o Corinthians usando jogadores da base e a base resolvendo pro Corinthians. Isso é legal. Guinegão, menino de 18 anos, impressionante. Isso é muito bom, né, pro Corinthians, que sirva de exemplo. Eu acho que a molecada, quando ele entra nessa transição, né, de vir da base profissional, tem que se valorizar isso, né? Você tem que dar valor para esse atleta. E isso está acontecendo com o Guinegão. Tem uma história até bem legal. Eu não acompanho muito alguns jogos da base e tudo mais, mas eu fui num evento em Sorocaba, onde o Corinthians iria jogar, e ele jogava. Mas já tem uns dois anos por aí, mais ou menos. E, cara, eu vendo, ele é forte. Sim. E aí eu perguntei sobre, até pro Christian, o Christian tava jogando, o filho dele tava jogando. Aí eu perguntei e aí começaram a falar muito bem dele, que o moleque era muito bom jogador, era um centroavante nato, tipo aquele centroavantão, sabe? Que lembra o Viola, né? Das antigas e tudo mais. E vem demonstrando, eu acho que essa é a hora de você aproveitar. Imagina o garoto que jogou os últimos 3 jogos titular, fez 3 gols. Um clássico em casa contra o Palmeiras. Cheio de vontade. Acho que para você dar mais confiança pro atleta é botar o jogador para jogar e ele, com certeza, ir bem, ser decisivo, colocar ele já nessa função de ser decisivo, mesmo com pouca idade. Isso vem acontecendo muito, né? Tanto que a gente vê jogadores como o Estevão começou a fazer a diferença pro Palmeiras logo cedo e ser uma referência logo cedo e ser vendido por milhões. Então, assim, não estou dizendo que possa ser esse projeto para ele, mas eu falo em usar mesmo, em apostar nesses jogadores. E tem que apostar mesmo, porque tecnicamente, dentro de campo, ele vem mostrando muito potencial. E é legal, mano, ver a identificação que o Guinegão tem com o clube, porque é alguém que começou no futsal, passou por todas as categorias de base, tem uma relação afetiva por ser torcedor do Corinthians, né? Então, assim, para esse menino estar no profissional é a realização de um sonho. Pedir para ele correr 90 minutos, 200 minutos, o cara vai correr e vai comer grama. É verdade. E digo mais, Michel, isso é mérito também, sabe de quem? Do Dorival. Sim. Porque o Dorival, cara, ele tava balançando no cargo e ele tinha opções ali no banco. Mas estava mesmo, mano? Até tava, porque a gente sabe muito bem que quando você não consegue fazer um bom trabalho, por mais que na Copa do Brasil ele estivesse indo bem, mas o Corinthians, quando começa a beirar um Z4 de Campeonato Brasileiro, sim, como teve aí, por exemplo, o Corinthians numa sequência de 11 jogos tinha tido uma vitória. O que é muito pouco para um clube do tamanho do Corinthians e com um elenco que pode jogar mais do que vinha jogando. E isso acaba esbarrando aí também na cobrança em cima do treinador. Mas o Dorival, na época que ele optou aí por colocar ele contra o Bahia, os 2 atacantes ali que eram jovens, que é o Kaique e o Guinegão, ele acaba meio que preterindo 2 caras. O Romero acho que não tinha chance ali de jogar contra o Bahia porque ele estava suspenso, mas no jogo seguinte ele poderia ter jogado. Mas ele preteriu, por exemplo, o Thales Trágico, que tá péssimo, depois da renovação do contrato. O Thales, que o Michel falou, era Thales Mágico, foi pra Thales Trágico. E o Romero, que é um cara que é experiente, é um cara que em determinado momento era o artilheiro da arena. Então, pro treinador que muitas vezes é bunda mole, é fácil você bancar esses caras aí, mesmo que morra abraçado, você coloca os jogadores veteranos ali que já tem meio que nome, já tem mais experiência. Ele falou, pô, vou acreditar mais nesses caras do que nos moleques. Ele foi lá e bancou os 2. Falou, você vai jogar e você vai jogar. Surpreendeu muita gente e os 2 jogaram muito. E aí, quando eu falo a respeito da postura, Michel, não sei até que ponto que a vontade desses moleques, porque eles estão querendo matar um leão, sim, sabe? Marcação alta, os 2 correndo que nem um louco, tentando tomar a bola aí dos zagueiros, dos laterais, enfim. Eu não sei até que ponto que isso também não contamina a postura do restante do time. Porque quando você tem o Memphis, nada contra o Memphis na parte técnica, mas o Memphis sem a bola, ele é um morto. Ele parece aquele cara que alugou a quadra e chamou os amigos e falou... É o dono da bola, né? Exato, corram por mim. Às vezes o cara passa do lado dele andando, ele não dá o bote. Agora esses moleques não. Você via a marcação do Corinthians ali mordendo, buscando bola, forçando o erro dos zagueiros, dos laterais.
E isso acaba contaminando o time, porque os jogadores que estão atrás, eles já falam, opa, esses moleques estão querendo se matar aqui, eu não preciso nem correr tanto, porque eu vou ficar meio que na sobra. Na hora que ele der o bote aqui, se o cara tentar driblar, eu já tô mais curto ali naquele espaço para tomar a bola. E querendo ou não, inflama a torcida também, né? E só encaminhando que o Mano acabou de falar, não são nem todos, tá? Às vezes não são nem todos que se doam, que nem essa molecada do Corinthians hoje que tá entrando, tá se doando. Porque você vê muitos meninos, às vezes, que entram, porra, numa moleza danada. Parece comer de uma verdade, feijoada, numa né? moleza danada. Fala, pô, é o momento da vida deles. Então, pô, tem que agarrar com unhas e dentes. Então, assim, esse moleque, eu tô muito com o que o Mano falou. Eu acho que, e muitas das vezes também, e aprovo porque o Dorival ter essa coragem de colocar o moleque, tem muitos treinadores que vai falar assim, pô, vamos proteger o moleque, não vamos botar o moleque nessa fogueira, não. Roubada, né? Pô, uma roubada, o moleque acabou de subir profissional, pô, já vou jogar no moleque. Tá ali pra isso, amigão, joga na jaula do leão e deixa o pau torar. Então, assim, é isso, eles têm que entender que essa molecada precisa desses momentos, dessa oportunidade. Se tem qualidade, põe pra jogar, É isso, tem que botar pra jogar, não tem esse negócio, mas ainda não tá preparado, amigão. Hoje tem moleque de 17, 18 anos, os moleques estão voando, os moleques estão melhor, os moleques estão ganhando dinheiro, estão jogando na Europa. Antigamente a gente não via isso. Então tem que botar essa molecada pra jogar sim. Ô, Michel, pelo que você e o Mano estão falando, então o Corinthians já tá com 1-0 já, né? Mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem o Palmeiras que não perde há 8 jogos eu não falei no isso. Brasileiro. Eu não falei isso. 0-0 já tá por isso? Não, tá 0-0. Tá 0-0, clássico. Tá 0-0. E aí, mano? O Corinthians ele vem levando uma vantagem contra o Palmeiras nos últimos jogos, principalmente nos eliminatórios. No Paulista foi assim, na Copa do Brasil foi campeão assim. do Campeonato Paulista em cima Sim. do Palmeiras, eliminou na Copa do Brasil. Mas no primeiro turno o Corinthians acabou perdendo na Arena Barueri. Mas o retrospecto é melhor esse ano. Sim. Né? Nos confrontos diretos. Comparado com os outros anos, aí o Corinthians está bem. Eu acho que jogar dentro da Neoquímica Arena hoje, com a torcida a seu favor, é um grande trunfo. E diante do que o Corinthians tem apresentado, eu acredito que consiga fazer uma boa partida sim. Como eu disse anteriormente, eu acredito que o Corinthians agora pegou no breu. E um outro cara que merece uma ressalva aqui também, vamos colocar assim, um adendo, é o próprio Maicon, que depois da lesão, eu fui um cara muito crítico do Maicon, até inclusive antes mesmo de se lesionar, o Maicon era um jogador muito lento. Era um jogador disperso dentro de campo, um cara que muitas vezes ali demorava demais para passar a bola, não tinha criatividade. Eu falei, pô, parece que o Maicon fez uma regressão e acordou na década de 70 e parecia que estava jogando naquela época, que o jogador tinha mais espaço, enfim. Hoje o futebol moderno não permite mais esse tipo de situação. E o Maicon, cara, depois da volta dele, principalmente lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, jogou muito, até numa função que o Garro estava exercendo, o Garro foi preservado no começo do jogo, não começou entre os titulares, o Maicon na armação estava ali distribuindo, estava ali sendo um cara criativo. Então a tendência mesmo, pela qualidade que o Maicon tem, agora aprimorando a parte física, eu acho que ele vai ser um cara muito importante para o Corinthians também. E hoje em dia é uma posição muito importante. Quando você tem um jogador com confiança, que faz o time jogar, né, e ao mesmo tempo também, sem a bola, marque bem, isso aí já é meio caminho. Hoje em dia, no futebol jogador atual, moderno, né? No futebol atual é necessário você ter um jogador desse perfil, né? Como o Mano vem falando do Maicon. Realmente ele passou por um processo de lesão e volta e tudo mais, mas assim, acho que hoje, quando você tem um jogador, olha o Flamengo com o Jorginho. O Flamengo, o Flamengo é o melhor elenco mas a do bola, Brasil, né? toda a bola passa pelo pé do Jorginho, sim. Ele que organiza tudo. Então, quando você recupera um jogador que tem uma história dentro do clube e tem muita qualidade, é importante. Então, assim, pro jogo de hoje, eu acho que é um bom momento pro Corinthians jogar um clássico. Vem de bons jogos, de bons resultados. E é sempre bom, lógico, você jogar um clássico em casa, diante da sua torcida. Então, o clássico é um bom momento pro Corinthians hoje. Ô Michel, e mano, a gente tem aqui as contratações novas do Palmeiras. Dá pra gente colocar, Edinho, na tela pra gente mudar a escalação do Corinthians pra hoje. Hugo Souza, Charles, Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Ranieri, Maicon, Breno Bidon, Garro, Memphis Depay e Guinegão. Já estão colocando o Depay ali como titular, mano. Tá ali, escalação do Corinthians, a provável... A tendência é essa. Essa é a tendência, né? Sim. A gente tem a do Palmeiras aí?
Agora, bora botar aí a escalação, a provável escalação do Palmeiras. Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, Vitor Roque e o convocado parceiro de Messi, Flaco Lopes. E aí, Michel? E qual que é o melhor elenco? Pô, Não, tô te perguntando. pra mim é do Palmeiras, não tem nem sombra de dúvida. Por quê? Até agora vocês estavam rasgando elogios pro Corinthians na Neoquímica. Não, quem tá rasgando é aqui. Mas pega o Ah, aproveitamento. ele vem bem. Mas assim, irmão, vamos lá. Tecnicamente, você olha, a equipe, pra mim, é muito mais... Mas é muito curioso, né? Porque quando a gente fala de clássico, Melhor parece que assim, os jogadores eles se equiparam, né? Não, aí estamos falando da equipe. Sim. Um contra um ali, Palmeiras, muito mais Palmeiras. E aí, mano? O Palmeiras, ainda mais pelos desfalques que o Corinthians tem, se a gente falar aqui, ó, o Carrillo é um cara que faz muita falta, o próprio Martínez é um cara que faz falta nesse meio campo, aquele cara mais mordedor, você pega lá na frente o Yuri Alberto, que ele vinha jogando aí com a camisa do Corinthians também, é realmente uma referência nesse ataque. Então hoje, se você pegar elenco com elenco, o Palmeiras, por nomes, ele tá com uma certa vantagem. Porém, em termos de vontade, de postura, eu acho que o Corinthians vai conseguir igualar sim, com certeza. Mas até com relação ao time do Palmeiras, um outro ponto que o Palmeiras melhorou e muito foi quando o Abel começou a abrir mão daquela convicção que ele tinha de que não dava para jogar juntos ali, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras jogando com os dois juntos hoje está produzindo muito mais em termos ofensivos do que produzia antigamente. Então, muitas vezes, Michel, o treinador ele tem aquela convicção, igual em determinado momento que falava, Pedro e Gabigol não conseguem jogar juntos no Flamengo. Quando jogaram, a gente viu o que fizeram. Então, cara, o Abel agora nesse ponto, ainda mais sabendo que o Vitor Roque, ele não é aquele centroavante que fica estático dentro da área, aquele cara que muitas vezes ele cai para a ponta esquerda, é um cara que dá opção fora da área também, ele deixa um pouco mais centralizado ali o Flaco Lopes, que é um cara mais, inclusive, forte na bola aérea, é um cara mais cabeceador, brigador. Né? Ele consegue ter essa versatilidade. Então, eu acho que o Palmeiras melhorou muito nesse quesito também. E aí, Michel? O pessoal tá cantando aqui, nos últimos 12 jogos, o Corinthians venceu 2 no Brasileirão. Tá, mas eu só queria entender a tua pergunta. E aí, o Palmeiras não perde há 8 jogos tá bom, no mas Brasileiro. Se é baseado no clássico ou de elenco para elenco mesmo? Não, de elenco para elenco, a análise que a gente... Cara, minha análise o Palmeiras tem muito Mas aí mais a gente traz aquela pitada aqui para essa nossa resenha que são os números. Para quem gosta de número, que tá em casa e gosta da superstição, gosta de número... Eu vejo o elenco do Palmeiras e o elenco do Corinthians, o elenco do Palmeiras melhor disparado tecnicamente. É o melhor elenco do Brasil? Não. Para mim é Flamengo. E para você, mano? Concordo, pra mim ainda é o Flamengo. Flamengo. Mas assim, já vivi isso. Um clássico é diferente. Que nem o Corinthians. O que muda, Michel? Você que jogou vários clássicos, o que muda? O ambiente, tudo muda. A energia, o pós-jogo, tudo é diferente. Então assim, porque às vezes falam assim, porque o jogador só escolhe. Não é, cara. Até o próprio torcedor, ele vive um clássico diferente de outras partidas. Sim. O torcedor vive diferente também. Ele vai pro estádio mais cedo, ele vai mais empolgado, ele grita mais num clássico. Então assim, é diferente. Então não tem como explicar. Então assim, mas quando você vê um clássico, o Corinthians vivendo um momento bom, entendeu? De vitórias, com confiança, jogando em casa, tem possibilidade sim de fazer. Sem dúvida. E os números mostram isso. Mas se você me perguntar, olhando elenco por elenco, o elenco pra mim, o elenco do Palmeiras é muito melhor. Ô, mano, é o principal clássico quando a gente fala de clubes paulistas hoje em dia, é Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, né? Olha, paulista eu não sei, sul-americano é. Sul-americano é. Corinthians e Palmeiras, pra mim, é o maior clássico do continente. Tá acima de Boca e River, tá acima de Nacional e Peñarol. Aí agora vão começar a me xingar. Tá acima do Grenal, tá acima do Bavi, tá acima do Flamengo e Vasco. Pra mim, Corinthians e Palmeiras, basta vocês verem, por exemplo... Ele gosta... E aí, Michel? Ele gosta do povo vir... Ué, mas é verdade. Por exemplo, vocês que estão falando agora, o Grenal é o maior. Tem filme do Grenal? Não tem, irmão. Não tem filme do Grenal. Corinthians e Palmeiras tem vários, inclusive. Sim. Romeu e Julieta, enfim. Boleiros, praticamente a base do filme, Boleiros 1, é em cima do Corinthians e Palmeiras. Então, com todo respeito aos outros times, os outros clássicos, enfim. A gente tá falando aqui, mano, da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, com os dois principais rivais. O São Paulo, para os corintianos talvez mais recentes, aí, os caras aí de 15 anos, podem até ter o São Paulo como maior rival, até pelos embates que tivemos recentemente, enfim. Mas eu acredito que para quem já tem mais de
35, 40 anos ali, com 50, 60 anos, não tem como não ser Corinthians e Palmeiras. Não tem como, cara. Não tem como. Esse clássico é demais, mano. E aí, Michel? Fala aí, Michel. Não, discordo. É o maior clássico sul-americano? O maior clássico tem que ter o São Paulo, amigão. Seja ele contra Corinthians e Palmeiras, tem que ter o São Paulo, amigão. Que Corinthians e Palmeiras? Tá de sacanagem, pô. Não, mas vamos ser sinceros. Não, Recentemente. Não dá pra falar pô, que o cara não, ele acabou de falar aqui, pô, quem tem 35, 40 anos. Pô, quem tem 35, 40 anos vai falar assim, pô, São Paulo. Não, se você perguntar pro corintiano de 35, de 40, de 50 anos, qual que é seu maior rival? Com certeza vão falar Palmeiras, cara. Também era fácil de ganhar, pô. Porque pegava o São Paulo, pô. Aonde? São Paulo sempre foi freguês do Corinthians, cara. Lógico, vai querer enfrentar o São Paulo. Tá de sacanagem. Mas muito freguês. Não, pô. Pera aí, pô. Para aí, pô. É verdade. São Paulo é o maior do Brasil, pô. Você tá maluco, esquece. Olha lá, o maior clássico tem que ter o São Paulo. Michel Bastos. Tem que ter... Não, pô, mano, não pode falar um negócio desse. Tá maluco? O maior do Brasil. Se o maior do Brasil, que é o maior do Brasil, não for o maior de São Paulo, eu tô de sacanagem, pô. Não, peraí, Michel. A rivalidade do São Paulo, cara, é aquela rivalidade do café com leite. O maior de São Paulo tem que ser café com leite? Café com leite, velho. Rivalidade de café com leite. Se você pegar o confronto entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians, se não tiver 30 vitórias a mais que o São Paulo no confronto direto, é próximo disso. Os caras estão rindo. Agora, Corinthians e Palmeiras é empate técnico. Não, peraí, mano. Então, assim, rivalidade com o São Paulo é café com leite. O que seria, assim, tipo, café com leite? O São Paulo é um baita freguês do Corinthians, é fato. É um baita do freguês. Se liga, irmão. É fato. Se liga, irmão. Se liga. Inclusive, ó, o Lucas, ele tá sofrendo também, agora com esse negócio de lesão, é aquele negócio, fez gol de mão contra o Corinthians, lá naquela Copa do Brasil, eliminando o Corinthians, tá pagando caro preço, hein? O cara que ferra o Corinthians, Michel Bastos, ele nunca mais se dá bem. Aconteceu isso com o Felipe Goleiro, aconteceu isso com o Guerreiro, aconteceu isso com o Tite, aconteceu isso com o Vitor Pereira. Irmão, tem inúmeros exemplos aí. Ferrou o Corinthians, mano. O Corinthians lá, o Corinthians já fica em cima, meu irmão. Não, São Paulo. Aí, sabe que então, é isso que eu falo, por isso que eu tava brigando no ponto. Olha o que o outro fala aí, põe aí, ó, no São Paulo é café com leite. Você tá de sacanagem, pô. Não, rivalidade, Corinthians e a rivalidade São Paulo, a rivalidade com São Paulo é café com leite, cafezinho com leite. Um pouquinho de açúcar, né? Alguma coisa assim, mais doce. Você tá, filho? Fala. Não, pô, só tô querendo saber o que tá acontecendo aqui. O mano que falou, agora você quer responder. Você conhece futebol, você é um bom conhecedor de futebol, você sabe. Então é isso aí, Fel. O pessoal aí, o mano, o Michel Bastos, comentando sobre o Corinthians e Palmeiras de hoje. Cara, comentando sobre a notícia do Vessone no começo do vídeo. Inacreditável que esse safado, esse pilantra do Augusto Melo fez, cara. Vendeu os 30% do Pedro ali na surdina e o Corinthians vai deixar de receber 70 milhões de reais na transferência dele pro clube da Arábia lá. Olha isso, mano. E tem gente que defende esse vagabundo ainda, mano. Tem gente que defende esse vagabundo. Cara, o impeachment foi pouco pra esse cara, mano. Espero que ele seja preso. Seja preso nesse negócio da... Ele foi impeachmentado aí, cara. Na moral, cara. E foi tudo feito na surdina, né? Ninguém falou nada, cara. Tudo feito ali, né? Escondido, né? Então tem que ser investigado pra ver se não tem coisa aí, né? Vamos ver o que vai ser nos próximos dias. Essa bomba aí que caiu agora no dia. É brincadeira, cara. É brincadeira, mano. Esse cara aí ia afundar o Corinthians cada vez mais. Como que a gente... Mano, a gente só apoiou ele porque do outro lado era renovação e transparência, né? E a gente descobre mais dessa aí. Cara, vai vir mais coisa ainda. Não duvido nada que vai vir mais coisa ainda desse Augusto Melo aí. O cara é um Pinóquio mesmo. Pinóquio e é um safado, cara. Na moral, cara. Então é isso. Jogando daqui a pouco, Corinthians e Palmeiras. Já tô aqui nervoso pra caramba, ansioso. Mesmo com os desfalques. Cara, tem que ganhar, tem que se impor em casa. Não pode deixar esses imundos crescer aqui na Neoquímica, mano. Não pode. A gente não pode perder pra esses caras aqui, mano. Então é isso aí. Deixa o seu like, comenta seu palpite pro jogo de hoje. Eu já falei, vai ser 1-0 o gol do Memphis, vai subir na bola de novo, vai humilhar a porcada aí. E o treinador dos caras vai chorar como sempre, né? Sempre depois do jogo, chorando ali. Então é isso. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.